Boa tarde! Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Pergunta para Psi. Podem ir chegando, fiquem à vontade, que hoje nós vamos falar sobre impulsividade. Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu ir organizando as coisas aqui, deixar com um brilho maior para eu poder enxergar melhor a tela, para ver os comentários de vocês, ver quem está chegando. E se vocês conhecem alguém que tem dificuldade, de lidar aí com a sua própria impulsividade, compartilha esse vídeo, essa live, clica no aviãozinho aqui embaixo, para essas pessoas acompanharem essa live aqui com a gente e entenderem mais sobre isso e aprender a lidar com essa impulsividade que está aí. E eu vou me apresentar, Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jennifer Branco, eu sou psicóloga, especialista em psicanálise, em psicopatologia e clínica. Trabalho com atendimento clínico, faço atendimento individual, atendimento de casal, atendimento de família, grupos, e eu amo trabalhar com isso. Boa tarde, Angélica, seja bem-vinda. Marcos também está aí. Então, vou começar, tá? Vocês que estão aqui podem compartilhar com seus amigos para eles estarem aqui conosco também, tá? E eu vou dar um aviso para vocês, Porque esse quadro do Pergunta para Psi funciona assim. Eu abro o box de perguntas no final de semana para vocês colocarem as dúvidas de vocês, para vocês sugerirem temas que queiram saber um pouco mais. E eu venho nas quartas-feiras para responder essas perguntas, para a gente conversar sobre esses temas e para eu responder as demais perguntas que surgirem aqui na live, certo? Mas nós vamos fazer essa live hoje e depois disso nós teremos um recesso do Pergunta para Psi, tá bom? Então, na próxima quarta-feira nós não teremos Pergunta para Psi, porque nós vamos entrar em recesso e quando chegar o momento de retornar eu vou avisar vocês. Então, por hora, nós estaremos de recesso do Pergunta para Psi. Logo, vamos aproveitar o dia de hoje, certo? Então, vamos lá. Qual a pergunta que me fizeram? Como controlar a impulsividade? Vou até colocar o tema aqui e fixá-lo. Como controlar a impulsividade? Como controlar a impulsividade? Pronto. Tema fixado para quem chegar saber do que estamos falando. Boa tarde. Então, como controlar a impulsividade, Antes de falar disso, o que é essa impulsividade? O que é isso, A impulsividade, ela nada mais é do que um comportamento impensado, um comportamento repentino, que você não considera as consequências. Você acaba sendo reativo, Age por um impulso ali. É uma energia psíquica que vem, que você reage diante de alguma situação, certo? E você acaba tendo, então, uma incapacidade de lidar com as situações, Tem dificuldade de lidar, inclusive, com as pessoas, com as próprias emoções. E você acaba não fazendo, então, a gestão das emoções, Inclusive, na semana passada, na quarta-feira, eu fiz uma live falando sobre como controlar as emoções, Falei um pouquinho sobre isso. Quem tiver interesse pode ir no meu feed, que eu deixei a live gravada. Postei também no YouTube. Só pesquisar, que foi o último post que eu fiz. Mas e aí, As pessoas que agem dessa forma, sem considerar as consequências, sendo reativa, acaba tendo dificuldade, Porque machuca as pessoas. Quem aqui já ouviu a seguinte frase? Ah, mas eu sou muito verdadeiro. Eu falo a verdade para as pessoas. E acaba falando sem pensar.
e agride muitas vezes a outra pessoa que está ali. A gente pode falar sim, é verdade, mas é importante que essa fala seja com cuidado para não machucar o outro, né? E isso nada mais é do que uma impulsividade de falar exatamente o que se pensa, sem raciocinar, sem refletir, sem organizar as palavras, né? E aí, isso machuca. E a pessoa que age com impulsividade, ela acaba se arrependendo do que faz, né? Já aconteceu com vocês de acabar fazendo alguma coisa, por exemplo, tá com tanta raiva que pega o celular e taca ele no chão. Você foi reativo a uma emoção que veio e tacou esse celular no chão. Logo você se arrepende porque vai ter um gasto para comprar um novo celular, né? A dificuldade para ver se vai conseguir resgatar os contatos ou não. Você só reagiu, você não pensou, você não refletiu, né? Ou até mesmo falar alguma coisa que depois você se arrepende, que você para e avalia e pensa, poxa, eu poderia ter falado de uma maneira diferente, poderia ter agido de uma forma diferente, né? Então, acaba tendo um prejuízo aí na vida das pessoas que são impulsivas, né? Tá, sabendo do que se trata essa impulsividade, me fala aí se vocês estão me acompanhando. Se estiverem me acompanhando, coloca um ok aqui embaixo para eu saber. E aproveita e compartilha, clica aqui no aviãozinho para mandar essa live para mais pessoas. Verdade isso. Então, vocês estão me acompanhando, né? Tá, aí o que fazer, né? Como controlar essa impulsividade? Como eu falei na live anterior, quando eu estava falando das emoções, a gente não consegue controlar as emoções, porque as emoções são mecanismos aí automáticos que vêm, que você não controla. Ela vem a despeito de você poder fazer alguma coisa com elas, né? Mas a impulsividade, ela não é uma emoção, ela é uma reação. É algo que você pode fazer diante dessa emoção que vem. Então, você pode fazer uma gestão aí do que você sente diante do que acontece, né? E como que eu controlo a impulsividade? Primeiro ponto, você precisa entender e tomar consciência do que está acontecendo com você. Porque tem pessoas que agem por impulsão e não tem consciência disso, acha que a vida é assim, que tem que fazer as coisas da forma que vem e que simplesmente ignoram que precisam reconsiderar, que precisam, na verdade, considerar isso e entender que está, sim, sendo impulsivo. E quando você toma consciência disso, entende, poxa, eu estou tendo comportamentos, eu estou falando coisas ou fazendo coisas que me prejudicam, estou reagindo diante das emoções que me vêm, você toma consciência disso e passa a ficar mais atento. Isso mesmo. Porque se você se percebe nesse movimento, você liga as anteninhas para ficar atento numa próxima oportunidade que você sentir algo e que você for agir por impulso. Então, o primeiro ponto é reconhecer que isso acontece, que isso te afeta, para ficar atento, certo? E se observar mesmo. E a partir do momento que você aceita isso, entende que isso acontece com você com frequência, que isso te atrapalha e fica atento, você tem condições de fazer o quê? De treinar esse cuidado aí de lidar com essa impulsividade. Como assim? Tem condições de parar um pouquinho e refletir e pensar. Por quê? Aconteceu algo que me afetou, eu estou emocionalmente envolvida e eu quero fazer algo. Se você ficar atento a isso e se percebe em toda essa sensação, né, que o corpo ele traz sinais. Você estando atento a isso, você tem condições de parar e pensar, peraí, o que eu estou sentindo? Deixa eu parar um pouco e respirar. Para você, não apenas fazer,
mas esperar um pouco para não reagir. Porque no lugar de reagir, é mais interessante que você haja e não simplesmente reagir a um fato que aconteceu, a alguma situação, certo? E estar atento também a essas reações, né, emocionais e que o seu corpo dá sinais. Porque essa capacidade aí, né, de lidar com a impulsividade é algo que você pode desenvolver. Até porque a impulsividade, ela vem como um mecanismo de defesa e de sobrevivência. Os bebês são impulsivos, as crianças são impulsivas, agem por impulso mesmo. E esse controle racional, né, que é comandado aqui pelo cérebro no lobo pré-frontal, vamos trava a língua aí. Isso é desenvolvido só depois. A última coisa, basicamente, aí que é desenvolvido no seu cérebro. Então, você já nasceu sendo impulsivo. É algo que faz parte para a nossa sobrevivência, para a gente conseguir ter respostas rápidas diante de alguma ameaça e diante de alguma situação estressante. Compreende? Logo, a impulsividade é algo que é desenvolvida, que você aprende a lidar com ela e que você tem condições, sim, de aprender a lidar com isso, de desenvolver essa capacidade. Machucar as pessoas não é fácil. Sim, porque se você age por impulso, se você fala por impulso, você machuca sim as pessoas. Porque todo mundo tem sentimentos. Até aquela pessoa que fala, não, eu não ligo, né? Eu não me afeto. Claro que ela se afeta, ela só não manifesta aquilo. Mas as coisas acontecem dentro de cada um e todo mundo sente. Se é ser humano, sente, certo? Quando você tem essa capacidade, quando você consegue parar e pensar, você diminui as chances de agir por impulsão. Por exemplo, alguém te agride, alguém te insulta. Se você reage, você pode falar coisas que você vai se arrepender depois. Mas se você para um pouco e sai e pensa, você pode depois falar alguma coisa ou dar uma resposta, ou simplesmente, se essa pessoa não merecer, você dá o silêncio para ela. Compreende? Porque nesse mundo que a gente vive, é esperado que nós sejamos rápidos, que a gente responda prontamente e que tudo seja resolvido de maneira imediata. E isso só agrava ainda mais aquelas pessoas que têm esse problema aí de ser impulsivo. Logo, é preciso parar um pouco, respirar e pensar e raciocinar, colocar o lobo pré-frontal para trabalhar, certo? Tá, o que mais você pode fazer, né? Às vezes é difícil você sozinho, né, emocionalmente envolvido naquela situação, conseguir lidar. Use da sua rede de apoio aí que você tem. Eu tenho um colega que eu confio, converse com essa pessoa sobre a situação. Para essa pessoa te ajudar a ampliar o campo de visão. Para você perceber sobre outros ângulos. Entender melhor aquela situação por estar emocionalmente envolvido naquilo, né? Então você pode contar com colegas, com amigos, com profissionais, para você ter outras formas de lidar diante daquela situação. E outras pessoas, por exemplo, elas têm outras formas de lidar, outras maneiras de pensar. Você pode ampliar isso, certo? Uma pessoa que provoca a outra de propósito não merece uma atitude impulsiva para se tocar que está errada? Carinha de bravo. Pois é, Regislaine, aí tem que pensar nas consequências, né? O que vai te trazer de consequência se você age por impulso com uma pessoa que provoca de propósito? É sempre isso, refletir e pensar nas consequências, porque se isso não vai te trazer nenhuma consequência e você está fazendo isso de maneira intencional, porque você quer dar o troco, quer mostrar para essa pessoa que ela está agindo de propósito, e se isso não vai te fazer mal, show de bola.
Você pensou, você não só reagiu, você agiu. Foi algo que você tomou consciência, que você entendeu e que você quis fazer. Beleza. O problema é se você entra nesse jogo e só reage. Você pode, às vezes, se sentir mal. Você pode se afetar mais ainda com essa pessoa. Entende? Então, tudo parte daquela situação inicial que eu falei. Entender o que acontece, parar e refletir, para você não reagir. Tem gente que merece uma boa resposta na hora. Sim, tem pessoas que merecem sim. E é válido, como eu disse, a impulsividade, ela vem para a nossa sobrevivência, ela é um mecanismo de defesa. Às vezes você precisa sim ser impulsivo. Como eu dei no exemplo anterior, né, da live que eu fiz sobre controlar as emoções, né, que na verdade o correto seria gerir as emoções, né, porque a gente não controla a emoção. Mas se você tá vendo uma criança que vai atravessar uma rua e tá vindo um carro, você vai agir de maneira impulsiva, vai gritar para essa criança parar e não atravessar porque ela não tá vendo o carro. Você não vai parar, refletir, pensar, ai, mas e se eu gritar aqui, eu posso incomodar os meus vizinhos, eu posso falar de uma maneira melhor. Não, você vai ser impulsivo, sim. A impulsividade, ela é importante. Mas quando ela vem de uma forma aí, numa intensidade maior, numa frequência maior que te prejudica, aí isso é um problema, certo? Então tá, você tomou consciência, percebeu que é um comportamento que te prejudica, você começou a ficar mais atento, a parar um pouco mais para não reagir, poder agir e refletir, né? Você buscou aí a sua rede de apoio para te ajudar a entender melhor a situação, para te dar um norte do que você está fazendo. Você está começando a perceber e a tentar controlar essa impulsividade. Vou até dar um exemplo aqui. Teve uma situação no trabalho que uma pessoa estava me fazendo solicitações e aquilo ia gerar um retrabalho, né? Era desnecessário aquilo que a pessoa estava me pedindo. E eu escrevi um e-mail assim, no calor da emoção, de certa forma meio mal educado, né? E eu percebi que eu poderia ser grosseira, né? Eu lembro da frase que eu usei, eu não posso parar tudo para atender você, mais ou menos do tipo. E aí eu chamei alguns colegas, falei, por gentileza, eu preciso mandar esse e-mail aqui, mas eu tô achando que eu vou ser um pouco grosseira. Você pode me ajudar? Então eu usei dessa minha rede de apoio para fazer uma leitura daquilo, do que estava acontecendo, para ler aquele e-mail e me dizer, não, Jennifer, de fato, você está sendo grosseira. Vamos mudar essa palavra aqui, vamos ajustar isso daqui. Porque se eu fosse impossível escrevesse aquele e-mail no calor da emoção e mandasse para aquela pessoa, eu estaria sendo de alguma forma agressiva e não precisava daquilo. Então eu contei com as pessoas que estavam ali perto de mim para me ajudar a lidar e não ser impulsiva naquele momento, certo? E um outro ponto, né? Se você está sendo impulsivo, isso fala de uma pulsão que está aí pulsando em você e que ela precisa ser descarregada. E você descarrega ou por atos ou por palavras, né? Que carga psíquica é essa que está aí transbordando em você? Você precisa descarregar de algum modo. Uma outra sugestão aí que eu dou é praticar atividade física. Por quê? Você vai poder fazer uma descarga motora de tudo isso que está aí dentro de você e que está de algum modo precisando escapar, compreende? Então, faça algo para liberar hormônios importantes, para você conseguir ter condições de não descontar, não ser impulsivo com outras coisas, mas fazer uma atividade física que você vai ter uma descarga psíquica, que você vai liberar hormônios para não ser tão impulsivo assim, certo? E vai fazer bem para a saúde também, né? Para o corpo também. Vai acabar tendo várias vantagens aí, não só para controlar a impulsividade, né? E uma outra prática é a meditação. Tem pessoas que acham que meditar é você ficar
lá 1 hora, 2 horas, parada. Não, não é isso. A meditação você pode fazer por pouco tempo. Você pode usar uma meditação guiada de 5 minutinhos. Tem aplicativos de meditação. No próprio YouTube você pode escrever lá meditação guiada 5 minutos que você vai ter opções. Por quê? Na meditação você trabalha a atenção plena. Você aguça a percepção. E como eu falei lá no início, o primeiro ponto que você precisa fazer para controlar a impulsividade é ter consciência e ficar atento, para você não reagir. E na meditação, você vai trabalhando isso em você, certo? Até para você aprender a controlar mais essa impulsividade que tem em você. Porque, como eu disse, ela é desenvolvida, você não nasce com ela. Pelo contrário, você nasce impulsivo. E no desenvolvimento, você vai tendo condições de lidar com as situações, de ser mais racional, de refletir, de utilizar o seu lobo pré-frontal que foi desenvolvido, tá bem? E uma coisa que eu vou falar aqui, parece até clichê, mas que é importante eu falar aqui. Ter uma vida mais serena, ter uma vida mais calma. Mas, Jennifer, como assim? Como que eu vou ter uma vida calma e tranquila diante de tantas coisas, né? Tantas atribuições, tantas questões. Minha vida está sempre correndo. Mas você pode ter uma vida mais tranquila, apesar de ter várias atribuições e várias atividades para fazer. Por exemplo, eu já disse uma vez que nós não somos multitarefas. Ninguém consegue fazer com atenção plena 2 ou mais coisas ao mesmo tempo. É muito complicado, você tem que dividir a sua atenção. Logo, se você acorda de manhã e já toma café, fazendo um trabalho, fazendo outra coisa, você está se estressando, você não vai conseguir ter uma vida leve assim. Por que não parar um pouco, fazer isso que você precisa fazer? Eu vou tomar o meu café? Tome o seu café, fique presente naquilo. Eu vou trabalhar? Trabalhe, fique presente naquilo. Eu vou conversar com alguém? Converse, fique presente nessa conversa, sem desviar sua atenção para outras coisas, para o celular, por exemplo. E aí você começa a ter um estilo de vida que te traz uma serenidade, uma calmaria. Porque a impulsividade, ela acontece diante de situações estressantes. Você se vê ameaçado, você sente emoções que te estressam, você tende a reagir. Se você leva um estilo de vida que te mantém um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, você tem menos situações que te estressam para te fazer com que você tenha que ser impulsivo. Compreende? Essa é a questão. E, a Angélica tá dizendo, tipo, estou almoçando, te ouvindo e fazendo a comida do meu marido. 3 coisas ao mesmo tempo, né? Porque se você for prestar atenção aqui em mim plenamente, as outras coisas vão ficar de lado. Mas, como você está fazendo essas 3 coisas juntas, você não vai captar tudo que está sendo dito aqui, você não vai se envolver no nível de emoção e no nível que precisa, você não vai dar real atenção à comida que você está preparando, você pode inclusive colocar um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de tempero ou faltar alguma coisa. Você não vai saborear o seu almoço da forma como merece ser saboreado e ser apreciada, degustar esse alimento, porque a sua atenção está dividida. A partir do momento que você reparticiona essas coisas e volta a sua atenção para aquilo que você está fazendo, você acaba tendo uma vida mais leve, uma vida mais tranquila e você não se estressa, porque a impulsividade vem por situações estressantes que diante disso você precisa reagir, certo? A Regisane está dizendo, preciso de ajuda, muita coisa para trabalhar, difícil. E a tendência, né, nesse mundo digital, nesse mundo capitalista que tem várias coisas, é que seja difícil mesmo, que nós sejamos cada vez mais demandados, né, a fazer coisas. Por isso que a gente precisa prestar atenção, estar atento, evitar ficar fazendo coisas, tendo que dividir a atenção para não se estressar. Certíssimo, isso para mim está sendo como aprender a andar.
Olha só. E é um cuidado que a gente precisa ter. Nós precisamos estar atentos a nós mesmos, entender o que se passa, que emoção que está vindo. Por que que isso me faz reagir? O que que eu posso fazer? Deixa eu contar aqui com outra pessoa para me ajudar. E se isso está num nível tal que tá difícil para você, conte com ajuda profissional. Porque os profissionais estão aí para isso. Eu sou psicóloga, estou aqui para isso também, tá? E se é uma situação que precisa de uma intervenção medicamentosa, procure um psiquiatra, certo? Não tente levar isso no nível tal que te transborde, porque fica mais difícil ainda. Quanto antes você buscar resolver essa situação, melhor, porque não tá tão cheio, não tá transbordando, tá no nível pela metade. Então, o trabalho acaba sendo menor para você, certo? Então é isso, gente. Mais alguma coisa? Mais algum comentário com relação a esse tema impulsividade? Falem aí que eu leio e a gente comenta um pouco mais. Do contrário, era essa fala que eu tinha para vocês, né? Fico feliz de vocês estarem aqui e como eu falei anteriormente, né? Esse quadro do Pergunta para Psi, a gente vai ter um recesso dele, tá? E assim que eu souber a data de retorno, eu aviso aqui no Instagram mesmo para vocês e a gente retoma essas lives, certo? Muito obrigada e lembra de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, né? Para elas também terem acesso a isso, para elas também ficarem mais atentas e não serem reféns dessa impulsividade, certo? Um beijo enorme para vocês e até a próxima. Assim que o recesso acabar, eu aviso para vocês, a gente retorna e um beijo enorme. Ah, e vocês podem mandar mensagem para mim no direct, podem acessar meu Instagram, que a gente interage por lá também. Beijo, beijo, tchau, tchau.